Levante as duas mãos para o Pai e diga assim: Senhor, bem forte, diga: Senhor, faça na minha casa o mesmo que o Senhor fez em 3 meses na casa de Obed-edom. Quanto tempo, quantos meses falta para terminar o ano? Quantos meses falta para terminar o ano? 3 meses. Em 3 meses, se prepare, porque Deus vai te surpreender. Não, eu vou repetir que você não entendeu. Eu estou dizendo, falta 3 meses para terminar o ano. Se prepare, porque Deus vai te surpreender. Quem crer, bata palmas e dá grito de glória. Mas bata palmas dando grito de aleluia. Assenta no seu lugar, fazendo o favor. Levanta a sua cabeça, coloca a sua mão direita no seu coração, de uma maneira bem simples, bem objetiva, mas muito forte. Eu quero trazer ao seu espírito uma palavra viva, uma palavra, por mais que talvez alguns aqui já ouviu, a palavra de Deus, ela se renova cada amanhecer. Quanto mais você ouve falar das sagradas escrituras, mais força, mais vida e mais fé você vai ter em Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Você pode dar um grito de aleluia? Vamos ler comigo 2 Samuel, versículo de número 2, 2 Samuel capítulo 6, versículo 11 e versículo de número 12. Quem está comigo, dá glória a Deus aí. Quem está vivo, dá um grito de aleluia. Então leia forte, 1, 2, 3 e... Assim ficou a arca de Deus na casa do pastor Emerson. Desculpa gente, eu li errado. Vamos lá, Tira o nome de Obed-edom, coloca o seu nome. Obed-edom ficou na história. Você é o Obed-edom do século 21. Pode dar glória a Deus aí. Então vamos lá, de pé. Leia comigo, 1, 2, 3 e... Aonde? Na casa do pastor Emerson. Durante quantos meses falta para terminar o ano? 3 meses. E o Senhor abençoou a casa do Emerson e tudo que ele, versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa do Emerson e dos irmãos do templo dos anjos e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. E você aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus, com grito de glória e grito de aleluia. Pode tomar o seu assento fazendo favor. Levanta a sua cabeça. A Bíblia diz que a arca da aliança, ela estava sendo levada para Israel, a cidade de Davi, para o palácio. No meio do caminho, um homem toca na arca e ele morre, Uzar. Então, por causa deste fato, deste acontecimento, o texto sagrado vai dizer que Davi, ele fica com medo, ele se restringe em continuar a caminhada, em levar a arca para o palácio. Então ele procura ali por perto um lugar onde deixar a arca. E ele encontra um lugar que era um casebre, uma chopana, na beira da estrada. Ele bate na porta e ele
aguarda, e quem abre? Obed-edom. E Davi disse: Obed-edom, será que a arca da aliança, ela poderia ficar na sua casa? Obed-edom, ele disse assim: claro que sim. Podem dizer para os seus homens trazer a arca e colocar ela aqui no meio da sala. Ele prepara, ele organiza lá um altar, e aqueles homens colocaram a arca no meio da sala. Ele prepara um altar. Dentro da arca havia 3 coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? 3 coisas. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, os mandamentos de Deus, a constituição de Israel. Era o pergaminho, era o rolo que continha a palavra de Deus. As sagradas escrituras estava dentro da arca. Dentro da arca também tinha um vaso com maná, representando a provisão de Deus. Ou seja, o vaso de ouro, o maná que representava a provisão de Deus, estava onde? Dentro da arca. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Dá um grito de aleluia aí. Dentro da arca também tinha a vara de Arão, representando poder e autoridade. Você pode dar um glória a Deus aí? Então o que tinha dentro da arca? As tábuas da lei, o vaso de ouro com o maná, a vara de Arão. A arca de Deus, olha para cá, crente, ela representava a presença de Deus. Na verdade, quem estava dentro da casa de Obed-edom, coloca a mão no coração e diga assim: na minha casa também, era a presença gloriosa do nosso Deus. A presença de Deus estava dentro da casa dele. Em 3 meses, a arca dentro da casa de Obed-edom, foram avisar Davi: Davi, você não sabe o que aconteceu na casa de Obed-edom. Davi disse assim: o quê? Aconteceu coisas sobrenaturais. 3 meses, Davi, a arca na casa de Obed-edom. Sabe o que aconteceu? A presença de Deus dentro da casa de Obed-edom e dentro da sua casa também. As árvores voltaram a produzir o fruto. Ou seja, uma vaca dava 80 litros de leite. As nascentes passaram a brotar água mineral com gás. Curou a esposa de Obed-edom da esterilidade. Ele reformou em 3 meses o seu sítiozinho. Houve riqueza e prosperidade na casa de Obed-edom. A presença de Deus passou a habitar dentro da casa de Obed-edom. Só que segura um pouquinho. Só que quando a arca de Deus, ela chegou na casa de Obed-edom, Obed-edom estava vivendo uma verdadeira miséria, uma verdadeira pobreza. Obed-edom, na verdade, era um homem que estava vivendo uma tragédia, porque era época de muita seca, fome, não chovia. Era uma época que as árvores secaram, as vacas não procriavam, não davam leite, as nascentes secou tudo. A Bíblia disse que as terras não davam mais o seu fruto. A esposa de Obed-edom estava enferma, ela era estéril, ou seja, tudo seco. A casa de Obed-edom era uma choupana que era coberta de sapé, ou seja, chão batido. Uma verdadeira miséria, uma verdadeira tragédia. Era dívida, era desemprego, não só também como Obed-edom, como os vizinhos. Mas quando a arca de Deus
chega na casa de Obed-edom. Em 3 meses as árvores voltaram a dar o fruto, uma vaca dava 80 litros de leite, as nascentes passaram a brotar água. Ele curou, a presença de Deus curou a esposa de Obed-edom da esterilidade. Ou seja, Deus, ele dentro da casa de Obed-edom, ele reformou em 3 meses o seu sítiozinho. Houve riqueza e prosperidade na casa de Obed-edom, e a presença de Deus estava dentro da casa de Obed-edom e dentro da sua casa também. Quem crê, joga essas mãos para cima, crente, bata palmas e dá glória. Levanta as tuas mãos para o céu e diga assim: a presença de Deus dentro da minha casa. Assenta aí. Quando a arca estava no meio da sala, ele chama a sua esposa. Obed-edom diante da arca, ele chama a esposa dele e ele disse assim: querida, a arca está dentro da nossa casa, mas eu quero te dizer algo. Sabe quem está dentro da nossa casa? Ele falando para a esposa: a presença de Deus. A presença de Deus está dentro da nossa casa. Ou seja, Jeová Jiré, o dono do ouro, da prata, o Deus da provisão, estava dentro da casa de Obed-edom. Levanta essas duas mãos para o céu e diga assim: e dentro da minha casa também. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta aí. Obed-edom diante da arca, ele disse assim para a esposa dele: filha, a presença de Deus está dentro da nossa casa. Ele disse assim: a partir de hoje, a partir de agora, Deus está dentro da nossa casa. Ou seja, a presença de Deus estava no meio da fome, a presença de Deus estava no meio da miséria, a presença de Deus estava no meio da enfermidade, a presença de Deus estava no meio da dívida, a presença de Deus estava no meio daquela tragédia, a presença de Deus estava ali. E você dá glória a Deus para Jesus? E ele disse para a esposa: a partir de hoje, não tinha acontecido ainda, mas ele abre a boca, e ele acreditava que a presença de Deus estava dentro da casa dele. Ele disse assim: filha, a partir de hoje, as árvores vão voltar a dar o seu fruto. Uma vaca, ela vai dar 80 litros de leite. A partir de hoje, as nascentes vão voltar a brotar água. Oh, minha filha, você vai ser curada da esterilidade e você vai ser mãe. A partir de hoje, vai haver fartura, prosperidade dentro da nossa casa. A partir de hoje, o campo vão florescer. A partir de hoje, a terra vai dar o seu fruto. Quem crê, bata palmas e dá glória. Ele disse assim para ela: sabe por quê? E eu fico imaginando ela olhando com aquela carinha assim: por que, Obed-edom? E ele dizendo para ela: porque a presença de Deus está dentro da nossa casa. Porque a presença de Deus está dentro da nossa casa. Meu irmão, quando a presença de Deus ela chegar na sua casa, quando a presença de Deus entrar no seu local de trabalho, quando a presença de Deus entrar lá na sua empresa, vai acontecer milagres extraordinários. Porque aonde a presença de Deus ela chega, o sobrenatural se manifesta. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta aplaudindo bem forte o nome de Jesus aí. Quando Obed-edom percebeu que a presença de Deus estava dentro da casa dele,
ele abriu a boca e começou a profetizar ali, no meio do nada. Ele começou a profetizar vida no meio da morte. Ele começou a profetizar prosperidade no meio da miséria. Ele começou a profetizar saúde no meio da enfermidade. Ele começou a profetizar alegria no meio da tristeza. Por quê? Porque a presença de Deus estava dentro da casa dele, e a presença de Deus que estava na casa dele estava representada por aquela arca. E ele disse assim: em 3 meses tudo muda, tudo vai mudar dentro da nossa casa. Levanta a mão que eu vou profetizar na sua vida. Em 3 meses que falta para terminar o ano, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai fazer um milagre extraordinário dentro da sua casa. Quem crê, bata palmas e dá glória. Por quê? Assenta aí. Que tudo mudou na casa de Obed-edom, porque a presença de Deus estava dentro da casa dele. E a presença de Deus dentro da casa de Obed-edom fez as árvores dar o fruto novamente, fez as vacas produzirem leite, fez as nascentes brotarem água. A esposa dele, que estava enferma, doente, foi curada. Ela era estéril, ela passou a dar a lindos filhos. Por quê? A presença de Deus estava dentro da casa de Obed-edom, e vai estar dentro da sua casa também. Pode crer, pode ter certeza. A presença de Deus vai estar dentro da sua casa. Bata palmas e dá glória. Levanta as tuas mãos para o céu e diga assim: a presença de Deus está dentro da minha casa. Agora levanta a sua cabeça. Olha a revelação de Deus. Olha o rema da mensagem. Passaram-se muitos anos. Aquela arca desapareceu no deserto. Ninguém sabia onde a arca foi parar. Não se falava mais na arca. Não tinha alguém que tinha conhecimento o que havia acontecido com a arca. A arca desapareceu no deserto. E o profeta Ezequiel, caminhando sobre a areia do deserto, ele percebeu que no meio da areia do deserto havia algo envolvente naquela areia, nas areias do deserto. Então ele para, ele ajoelha, começa a tirar a areia para a esquerda, para a direita, e ele acha o rolo sagrado, o pergaminho. Ele encontra a palavra de Deus, a Bíblia. Então ele pega e começa a limpar aquele rolo, e começa a limpar o livro sagrado. E ele tirou a poeira do rolo da Bíblia, e ele percebeu que aquilo que ele havia achado era a promessa de Deus, era a palavra de Deus. Ele começa a folhear, e ele: meu Deus do céu, eu achei a promessa de Deus. Aqui está tudo de Deus que eu preciso para mim.
E ele grita: Senhor, achei o rolo, eu achei a tua palavra, eu achei as tuas promessas. E ele disse assim: o que eu faço? Ele dizendo para Deus. Aí vamos ler, que está escrito, Ezequiel capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 4. Vamos ler comigo de pé, 1, 2, 3 e... Ainda me disse: filho do homem, come. O que Deus mandou ele fazer? Come o que achares. Deus mandou ele comer a palavra. Deus queria que a palavra, a promessa, entrasse dentro dele. Levanta a mão direita e diga assim: a promessa de Deus, ela tem que estar dentro de mim. Profetiza mais uma vez, 1, 2, 3 e... come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Próximo. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. 3. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, olha ele dizendo, eu comi e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. E você aplauda bem forte o nome de Jesus. Assenta aí. Aonde está a revelação? Aonde está o rema desta palavra? Deus disse: Ezequiel, eu não vou guardar mais as minhas palavras dentro de arca construída por mãos de homens. O corpo do homem que crê em mim, o corpo da mulher que crê em mim, será transformado em arca de Deus. Será transformado em arca de Deus. Eu estou esperando você dar glória a Deus. O corpo do homem, o corpo da mulher que crê em mim, será transformada em arca de Deus. Será que tem arca de Deus aqui nessa noite? Será que tem arca de Deus aqui nessa noite? Bata palmas e dá glória. Assenta aí. Deus disse assim: Ezequiel, a minha palavra vai estar dentro de cada homem. A minha palavra vai estar dentro de cada mulher que crê em mim. Olha o que está escrito no Salmo 119, versículo 11. Vamos ler comigo, 1, 2, 3 e... Não, pelo amor de Deus, abra a tua boca como quem está vivo. 1, 2, 3 e... guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Ou seja, Deus está dizendo: vocês serão chamados de arca de Deus. Vocês serão chamados de arca de Deus. Bata palmas e dá glória. Assenta aí. Olha bem, o cajado não representa poder e autoridade. Jesus disse assim para os discípulos: eis que eu vos dou poder e autoridade. Ele coloca o poder e a autoridade. Bate a mão no peito e diga assim: dentro do homem que crê nele, dentro da mulher que crê nele,
Lembra da bênção patriarcal? Jeová Jiré nos meus olhos, Jeová Jiré nos meus ouvidos, Jeová Jiré na minha boca, Jeová Jiré nas minhas mãos, Jeová Jiré nos meus pés. O corpo do homem temente a Deus, o corpo da mulher temente a Deus, é transformado em arca de Deus, é transformado em arca de Deus. Se você crê, salta dessa cadeira, bata palmas e dá glória. Não assenta aí que você vai pular dessa cadeira. Pastor, não estou entendendo. Vai entender agora. Aonde o Senhor chegar, aonde a senhora chegar, vai estar chegando a arca de Deus. Aonde você chegar, vai estar chegando a presença de Deus. Aonde você colocar a planta dos teus pés, vai estar chegando a presença de Deus. Quem crê que a presença de Deus está dentro de você, bata palmas e dá glória. Assenta aí. Veja bem, se a presença de Deus está dentro de mim, se o poder e autoridade está dentro de mim, provisão, se a provisão de Deus, coloca a mão no peito e diga assim, está dentro de mim. O que Obed-edom entendeu? O que Obed-edom ele percebeu quando Deus estava dentro da casa dele? O que Obed-edom fez? Ele disse assim, querida, sabe quem está dentro da nossa casa? É a presença de Deus. É a presença de Deus. Ou seja, as árvores vão voltar a dar o seu fruto. Uma vaca vai dar 80 litros de leite. Ele disse assim, querida, as nascentes vão voltar a brotar água. Querida, você vai ser curada da esterilidade e você vai gerar filhos. Ele disse assim, querida, vai haver fartura, vai haver prosperidade, porque a presença de Deus está dentro da nossa casa. A presença de Deus vai estar dentro da sua casa. A presença de Deus vai estar no meio da sua família. Quem crê, joga essas mãos para cima, bata palmas e dá glória. Por que Deus operou na casa de Obed-edom? Porque ele profetizou. Ele creu que a presença de Deus estava dentro da casa dele. A arca de Deus, ela ficou 20 anos na casa de um tal de Abinadab. Quantos anos? Quantos anos? 20. E não aconteceu nada. Como assim, pastor? A mesma arca, a mesma presença de Deus, fica 20 anos na casa de um homem, de Abinadab, e não aconteceu nada. Por quê? Acostumou com a presença de Deus. Não profetizava, não abria a boca, ficava igual os antigos diziam, boca costurada. Já viu aquele ditado? Boca costurada ou boca fechada não entra mosquito, mas também não vê milagre. Porque ele, a presença de Deus dentro da casa dele, e ele. Por que que a mesma arca, a mesma presença de Deus, em 3 meses, na casa de Obed-edom, fez milagres extraordinários acontecer? Porque Obed-edom, ele não foi e não agiu como Abinadab. Obed-edom foi violento na fé. Ele profetizou, ele profetizou, ele profetizou, ele profetizou. Por quê? Porque ele entendeu que a presença de Deus estava dentro da casa dele. A presença de Deus vai estar dentro da sua casa. Profetiza, a presença de Deus vai estar na tua empresa. Profetiza, a presença de Deus vai estar no teu local de trabalho. Profetiza, você é a arca de Deus. Profetiza, a presença de Deus está dentro de você. Profetiza, bata palmas e dá glória. Assenta aí.
Se você ler a Bíblia, homens e mulheres da Bíblia sabiam que o corpo deles era a arca de Deus. O corpo deles era o quê? A arca de Deus. E Deus estava onde? Bate a mão no peito. Estava onde? Dentro deles. Diga, dentro de mim também. Vou te citar um exemplo aqui de Jó. Olha Jó, 10 filhos mortos no caixão. A esposa dele dizendo assim: ô Jó, suicida, acaba com tudo isso, esse sofrimento. Jó, do homem mais rico do Oriente, se torna o homem mais pobre do Oriente. Jó, cheio de tumores espalhados pelo corpo, a ponto de pegar um caco de telha e passar em cima dos tumores. Tragédia em todas as áreas da vida dele. Aí Satanás, ele disse assim para Deus: deixa eu tirar tudo de Jó, e ele vai blasfemar contra você. Satanás dizendo para Deus. Só que Satanás não sabia que o tudo de Jó não era o gado dele, não era a riqueza dele, o tudo de Jó não era a esposa dele, o tudo de Jó não era os 10 filhos dele, não era a riqueza dele. O tudo de Jó era a presença de Deus que estava dentro dele. O tudo de Jó era a presença de Deus que estava dentro dele. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta aí. Satanás não tinha poder de tirar a presença de Deus dentro dele. Então Jó, cercado de tragédia, cercado de miséria, cercado de enfermidade, cercado de morte, a esposa dele mandando ele suicidar, casamento destruído. Jó, no meio da tragédia, ele grita bem alto: eu sou arca. Eu sou arca. A promessa, a palavra, a presença de Deus está dentro de mim. Ele levanta no meio da tragédia, levanta as 2 mãos para os céus e diz: eu sou arca de Deus. Dá um grito aí, igreja: eu sou arca de Deus. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta no seu lugar. E ele continua dizendo: a presença de Deus está dentro de mim. Eu vou abrir a boca da arca, eu vou profetizar vida no meio da morte, vou profetizar vitória no meio da derrota, vou profetizar saúde no meio da enfermidade, vou profetizar vitória no meio do fracasso, vou profetizar alegria no meio da tristeza. Por quê? Aí está um segredo. Está enfrentando um caso difícil, está diante de um problema insolúvel, está diante de tragédia. Está um segredo. Profetiza vida no meio da morte. Aprende com os homens e mulheres da Bíblia. Profetiza vida no meio da morte. Não importa, olha para cá, não importa o teu sofrimento. Que isso, pastor? Pega leve, mas é verdade. Não importa as tragédias, não importa a dor, não importa as lágrimas que saem dos seus olhos.
Você está cercado de problema, você está cercado de tragédia, cercado de casos difíceis, cercado de causas impossíveis, cercado de problema insolúvel. Acredite, creia, você é a arca de Deus, você é a arca de Deus, você é a arca de Deus. Se você crê, você é a arca de Deus, você é a arca de Deus. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta aí. No meio da tragédia, no meio do sofrimento, olha o que Jó diz. Jó, capítulo 1, versículo 21. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 13, versículo 15. Mesmo que Deus me mate, nele confiarei. Jó capítulo 19, versículo 25. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Jó capítulo 22, versículo 29. Quando alguém disser para você para baixo, grita bem alto: para cima, para cima, para cima. Jó disse, Jó 41, 22: perante Deus até a tristeza salta de alegria. Bata palmas e dá glória. Você tem que abrir a boca e profetizar. E no meio da tragédia, no meio da derrota, no meio do fracasso, profetiza, profetiza. Tudo que você quer, Deus vai fazer na sua vida quando você profetizar. Cadê os crentes que vai profetizar nessa noite? Fique em pé no seu lugar, jogue essas mãos para cima e aplaude o nome de Jesus. Olha para o teu irmão de longe e diga assim: está profetizando, meu irmão? Hein? Olha para ele, dá um grito aí: está profetizando, meu irmão? Você precisa reunir a sua família, você precisa reunir os seus amigos, as pessoas mais próximas a você. Você precisa reunir e dizer para eles: estou cercado de derrota, estou cercado de casos difíceis, estou cercado de problemas insolúveis. Perante os meus olhos é uma causa impossível. Esta situação, ela fugiu do controle. Porém, eu quero dizer para vocês, em 3 meses que falta para terminar o ano, as árvores vão voltar a dar o seu fruto. Uma vaca vai dar 80 litros de leite. As nascentes vão voltar a brotar água novamente. Quem estiver doente vai ser curado, seja da esterilidade ou seja qualquer doença. Por quê? Porque a presença de Deus, ela está dentro de você. E o seu corpo, se você crê em Deus, foi transformado em arca de Deus. Quem crê, bata palmas e dá glória. Sabe o que Satanás quer? Que cada um de vocês vem aqui no culto quarta, sexta, sábado, domingo, segunda, e o pastor tenha vida em oração por você, e você fica assim, ó. E tem uns que a gente tá vida, tá suando a camisa, a boca dele está costurada, ele curva até assim, ó. Tem como Deus operar assim? Não, tem como Deus operar? Sim ou não? O diabo, ele quer que você fique calado. Ele quer que você fique com a boca como quem está com a boca costurada. E se abre a boca para reclamar. E se abre a boca para quê? Para murmurar. Vai mudar alguma coisa?
Não estou te perguntando, vai mudar alguma coisa? Mas você tem que crer que você é a arca de Deus, e que a presença de Deus, ela está dentro de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E a presença de Deus, se ela estiver dentro de você, porque quem é a arca de Deus, poder e autoridade está dentro de você. Quem é a arca de Deus, poder e autoridade está dentro de você. Quem é a arca de Deus, a provisão de Deus, ela está dentro de você. Quem é a arca de Deus, que está aqui nesta noite e vai abrir a boca e vai profetizar? Eu quero te desafiar, em 3 meses, meu irmão, em 3 meses que falta para terminar o ano, abre essa boca e profetiza como nunca antes. Profetiza, profeta, profetiza, profetiza, porque Deus vai operar. Você é a arca de Deus, você é a arca de Deus. Quem é a arca de Deus, jogue essas mãos para cima e aplauda o nome de Jesus. Profetiza vida no meio da morte, profetiza alegria no meio da tristeza, profetiza, porque Deus vai operar. De pé no seu lugar. João capítulo 15, versículo 7. Eu gostaria que você lesse comigo. Se permanecerdes em mim. Vamos ler comigo, vamos lá? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Se você permanecer nele, e a promessa dele permanecer dentro de você, poder e autoridade, a provisão divina, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora eu termino a minha palavra. Ezequiel não achou o rolo, não achou o pergaminho. Ele não comeu, como Deus disse para ele comer o rolo, comer o pergaminho, comer a Bíblia, a palavra, a promessa. Sim ou não? Aí Ezequiel e se encontra no vale de ossos secos. E Deus disse para ele: filho do homem, acaso poderia estes ossos reviverem? O que você acha que Ezequiel fez? A palavra dentro dele, a promessa, o poder, a autoridade, a provisão divina. Ele começou a profetizar. Ele começou a profetizar vida no meio da morte. Ele começou a profetizar vida no meio da morte. E aí começou. Os ossos começaram a encontrar em cada corpo, que estava tudo espalhado. E de repente estava diante dele um exército formado, porque um homem acreditou e abriu a sua boca e começou a profetizar. Quando você profetizar, meu irmão, sai de baixo, como diz os antigos, porque milagre extraordinário vai manifestar na sua vida. Quem crê, bata palmas e dá glória.